Bem, retomando, então, as apresentações, o tema agora é gestão de ativos baseado na análise de fluidos isolantes. Apresentado por André Sá. Ele é diretor técnico da ACS Laboil, mestre em Química dos Materiais pela Universidade Federal de Goiás, tem 41 anos de experiência em diagnóstico de transformadores de potência. Em 97, ele fundou a ACS Laboratórios, empresa focada no diagnóstico e manutenção de equipamentos elétricos. Desde 83, ele participa dos principais fóruns de discussão do setor elétrico. Por favor, André Sá. Obrigado. Vou contribuir com o sono de vocês. Depois do almoço, aliás, um almoço muito bom. Pessoal, deixa eu ver o que eu aperto aqui. O laser é o quê? Não, isso é para frente, para trás, só para entender aqui, para não... É em cima. O laser você fica apertando aqui, legal. Bom, então nós vamos falar um pouquinho de gestão de ativos baseado na análise de fluidos isolantes, tá? É um tema interessante, porque é uma parte só do que tudo aquilo que a gente sabe de gestão de ativos, né? Obviamente, a parte de análise é muito focada na parte de manutenção preditiva, mas ela contribui muito para o acompanhamento do equipamento ao longo de sua vida útil, né? Essa parte de gestão de ativos ficou mais recentemente em foco, né, no que diz respeito ao setor elétrico, com as publicações, se não me engano, da ISO 55000, nessa parte de gestão de ativos, né? Então, muitas empresas começaram a melhorar os seus sistemas, tem sistemas prontos para gestão de ativos, e nós vamos falar só de óleo isolante, porque quando houve a privatização e as novas concessões na área de energia, muitas empresas concessionárias não dispõem de laboratório. Nós atendemos várias concessionárias e nós temos que suprir as necessidades dos nossos clientes nessa parte tão importante que é a gestão e análise dos fluidos isolantes. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Gestão de ativos, uma breve introdução. O que ele busca? É maximizar a confiabilidade, a disponibilidade e vida útil do equipamento. Então, tudo que a gente vai fazer é buscando aumentar a vida útil do equipamento e... mais perto aqui o microfone. E acompanhar o equipamento, a condição operativa dele, né? Tudo isso para, obviamente, ter mais confiabilidade. Nesse caso, o óleo isolante ele desempenha um papel central para esse acompanhamento dos equipamentos elétricos. A gente vai ver por quê, desde o começo também. Mas o óleo isolante ele tem, além da função de refrigeração e de isolação que ele tem, obviamente, ele carrega uma série de informações para nós, tá? E os ensaios físico-químicos cromatográficos, como eu disse aqui, eles trazem informações valiosas sobre a integridade do sistema de isolamento, papel óleo, a presença de falhas incipientes, descargas parciais, aquecimentos ou descargas de alta energia e nível de envelhecimento através de outros ensaios, que são os ensaios especiais, ou o 2-furfural e outros ensaios adicionais. Hoje está em moda, né, a determinação de metanol e etanol também, para inferir o valor do GP. A gente faz essa análise também, que é muito interessante. Vamos lá. Os dados gerados pelas análises ao longo do tempo, ou seja, todo aquele histórico que a gente tem das análises dos equipamentos, de acordo com a periodicidade, que hoje é normatizada, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, ao longo da vida operacional do equipamento, permite criar indicadores de desempenho e avaliar tendências de envelhecimento, desenvolver modelos diagnósticos
entre outras coisas, também agrupar famílias e ver tendência de família para você poder avaliar algum comportamento discrepante. Né? Entre os principais benefícios do monitoramento estão apoiar a tomada de decisão em manutenção preditiva e preventiva, priorizar investimentos, substituição ou reforma de ativos, isso é bem considerado também, reduzir os riscos operacionais e aumentar a segurança energética. E, obviamente, estender a vida útil dos transformadores e reatores com base nos dados técnicos confiáveis. Agora vem a parte que a gente tem que falar um pouquinho, que a gente está falando de análise de óleo isolante, mas a gente tem que falar por que usa óleo isolante. Né? Os primeiros transformadores, eles datam da época de 1885, 80, né? E esse senhor aí, o Elihu Thomson, ele era um engenheiro que trabalhava, inclusive, com o Edison também, e ele fez a primeira patente de aplicação de óleos minerais em transformadores. Né? Então, até aquele momento, 1800 e pouco, os primeiros equipamentos, eles trabalhavam somente com a isolação sólida. Ou era papel, ou era algodão, para fazer o sistema de isolamento dos transformadores. Tá? E, obviamente, com o aumento da carga, com o aumento do consumo, né, os transformadores eles aqueciam muito e eles pegavam fogo e, obviamente, entravam em curto-circuito. Né? Aqui uma história do óleo isolante. Então, o professor Thomson, em 1882, fez a primeira patente. Aqui foi o primeiro transformador americano, né, no 1885. Essa data aqui está errada, tá? O primeiro transformador com óleo mineral foi 1892. Precisa dar uma corrigida aqui, depois ver se eu mando já corrigida a apresentação, tá? Mas uma coisa interessante foi a primeira refinaria de óleo mineral para transformadores, 1889, né, fim dos anos 800. Aí. E um problema sério para o setor elétrico foi que, a partir de 1930, começaram a surgir os primeiros óleos sintéticos, que foram a causa do aparecimento da bifenila policlorada, o PCB, que trouxe todos esses danos ambientais, que isso seria uma conversa para outro trabalho aí, né? Mas falando de óleo isolante um pouquinho, uma coisa que a gente tem que saber sobre óleo isolante. Os primeiros óleos isolantes, eles eram parafínicos, né? Nos Estados Unidos começou a se usar óleo parafínico e aí eles tiveram um problema lá no Colorado, que é bastante frio, né? Teve alguns transformadores que solidificaram e eles viram que os óleos parafínicos não atendiam às necessidades dos países de clima mais frio. E aí eles implantaram os óleos naftênicos. Só que os óleos naftênicos, eles, naquela época, tá? Não agora, eles tinham um problema sério de formação de borra, que eles oxidavam muito mais rápido que os óleos parafínicos. Então, isso foi uma das coisas que contribuiu, da década de 30 para frente, um pouquinho antes talvez, é o monitoramento de formação de borra nos transformadores. Então, para efeito no princípio, o óleo naftênico era muito pior do que o óleo parafínico. Foi aí que também surgiu os primeiros inibidores de oxidação para tentar mitigar esse problema. Então, o primeiro monitoramento que se tem ideia, onde tudo começou, foi mais por volta da década de 20, quando as empresas começaram a fazer pelo menos o ensaio de rigidez elétrica e o ensaio de teor de água, que foi por volta da década de 20 aqui, né? Paralelo a isso, começaram a haver estudos de relatos de aparecimento de geração de gases em transformadores energizados, 1919, no primeiro periódico em que foi publicada essa observação, né?
Em 1933, o Charles Swain publicou um dos primeiros trabalhos científicos relatando a decomposição térmica e elétrica dos óleos minerais que produzia esses gases dissolvidos, né? Que foi a partir daí que já se pensava em ter alguma coisa em termos de determinação. Eu não coloquei aqui, mas para quem é químico das antigas, né? Existiam uns aparelhos, como se fossem uns Orsat, que a gente fazia a absorção de gás, e eles mudavam de cor. E você sabia que tipo de gás que tinha lá dentro, né? Isso eu não peguei essa época, tá, pessoal? Porque eu estudei isso na faculdade, tá? Mas não é da minha época, não. Não foi da... Ainda existem uns testes rápidos para assim de automóvel, para ver se tem CO, por exemplo, né, de combustão. Você vai no radiador, faz borbulhar se está saindo ar pelo radiador, para você saber se está vazando gás do cilindro, essas coisas. É mais ou menos aquele kitzinho, só que em escala laboratorial, né? E na década de 60, aqui, a técnica de cromatografia passou a ser aplicada mais precisamente comercialmente e para fins diagnósticos, 1965 para frente, a gente vai ver aí. Mas os primeiros estudos, então você já encontra na literatura alguém que já começavam a utilizar, deixa eu correr aqui, a utilizar o cromatógrafo para ver os gases, né? Mas aí, o Morgan Schaefer, em 65, ele iniciou comercialmente as análises de gases dissolvidos, né? Ele que foi o desenvolvedor do método ASTM 3612. Em 1974, o CEPEL iniciou as atividades de análises laboratoriais. Em 76, ele iniciou as atividades de análises cromatográficas para o setor elétrico. Foi o primeiro, e, a partir daí, outras empresas, a CESP, a CELG, etc. e tal, adquiriram os primeiros cromatógrafos para fazer análise e diagnóstico de gases, né? Vamos lá. Em 70 em diante, surgiram os primeiros métodos de interpretação, IES C5704, depois, mais tarde, o método do Duval, né, que ele era da Hydro-Quebec na época, e ele desenvolveu alguns métodos diagnósticos que perduram até hoje. Tá? Bom, a mudança de paradigma, isso é uma coisa interessantíssima. Olha só, da importância do monitoramento, dessas tendências que nós vamos ver, etc. e tal. Até 1970, o final dos anos 70, o modelo tradicional de manutenção de subestação, você parava, você chegava numa cidade, para a subestação, desliga, faz reaperto, faz a manutenção básica, às vezes tinha tratamento de óleo, que era aquele alfa-laval, né, que não era nem termovácuo ainda, para retirada de água e gases e a manutenção na subestação direta. Tá? Então, isso tinha um impacto muito grande, porque esse desligamento total ele provocava o quê? Interrupção do fornecimento de energia, alto custo operacional e necessidade de grandes equipes. E nos anos 80, com a utilização, já nos anos 70, dos primeiros monitoramentos, com análise de óleo e análise cromatográfica, né, as empresas perceberam que esse tempo de parada, e a regulamentação ainda das empresas ainda não tinha o ONS, essas multas todas, mas eles tinham um prejuízo muito grande, já se pensava, porque tinha que ter várias equipes de manutenção para fazer várias intervenções ao mesmo tempo. Então, a partir dos anos 80, eles pegaram as análises de gases dissolvidos e a termografia, que são duas técnicas preditivas, e eles mudaram essa parada, usando somente as técnicas novas que tinham recém-entrado no mercado. Né? Você viu que o CEPEL começou em 76 a fazer análise. Então, era uma coisa nova, e decidiu-se que, pelo menos na empresa que eu trabalhava na época, que era a CPFL, que não mais teria o desligamento de subestação para manutenção, ou seja, o transformador só vai ser desligado se a cromatografia ou a termovisão
que o pessoal ainda chama de termovisão, apresentasse algum desvio, né, sem a necessidade de desligamento programado, ou seja, aquela parada obrigatória. Eles parariam para fazer uma manutenção corretiva no equipamento, e, a partir daí, tudo virou história, ou seja, realmente mudou, todas as empresas do setor elétrico, no Brasil e no mundo, mudaram, né? Então, quais foram os benefícios gerados? Grande economia operacional, redução do tempo, disponibilidade das subestações, redimensionamento das equipes de manutenção e aumento da confiabilidade e qualidade do fornecimento aos clientes. Tá? Sobre acompanhamento, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, que meu tempo urge aqui. As normas que a gente tem no Brasil para fazer essa acompanhamento preditivo, né? Eu vou citar só algumas, mas a NBR 10576, que é óleo mineral isolante de equipamentos elétricos, diretriz para supervisão e manutenção, e a NBR 7274, que é a interpretação de análise dos gases de transformadores de serviço. Né? Então, essas são as duas normas que são amplamente utilizadas por todas as empresas, todos os laboratórios que fazem acompanhamento. E nós temos também para óleo éster natural, né, que é óleo vegetal isolante, a NBR 16508, óleo vegetal isolante para equipamentos elétricos, diretrizes para supervisão e manutenção, que é similar ao que tem para óleo mineral, e óleo vegetal isolante, interpretação de gases dissolvidos, transformadores em operação imersa óleo vegetal isolante. Vamos lá. Mas o que vem a ser a gestão de ativos, então, assim, voltando para o que a gente vai ver a seguir? Gestão de ativos e sistemas elétricos, né? Um processo estruturado, contínuo, monitorar, avaliar, tomar decisões sobre os equipamentos do sistema elétrico, no caso da cada empresa, né? Ao longo de todo o seu ciclo de vida, equilibrando desempenho, risco e custo. Custo é uma palavra que as empresas adoram hoje, né? Nessa questão. Com base em indicadores técnicos, como análise de óleo isolante, ensaios físico-químicos, ensaios especiais e Health Index, a gestão de ativos possibilita maximizar a confiabilidade e disponibilidade, otimizar custos de manutenção e investimentos, reduzir riscos operacionais, estender a vida útil dos equipamentos críticos. E como fazer a gestão de ativo? Bom, nós temos aí duas brochuras orientadoras. Não só isso, mas são amplamente utilizadas, que foram produzidas por SIGRE, Condition Assessment of Power Transformers e Assess Health Indices for Equipment Existing Substations, né? Então, essas duas brochuras, elas possibilitam você montar um mínimo de estrutura para fazer o acompanhamento de gestão de ativos. E como que é? A primeira etapa, você tem que ter um monitoramento e a coleta de dados. E o que é o monitoramento e a coleta de dados? Ensaios físico-químicos, aí umidade, acidez, rigidez, estabilidade, oxidação, furanos, e etc. e tal, né? DGA, análise de gases dissolvidos, descargas parciais, etc. e tal, ensaios especiais que eu falei, furanos, EBDS, passivador, corrosividade. E também a parte de integração com sensores online históricos de operação. Se você tiver também, isso vai ajustar, né? Temperatura de operação, carga, esse tipo de coisa. Tudo ajuda você a fazer o acompanhamento do seu equipamento. Etapa 2, análise e interpretação. No caso da cromatografia, né? Aplicação das normas 7274, IEC 60599, IEE, Duval, Horst. Aqui que já começa a fazer os trends, né? Quer dizer, a tendência temporal, identificar desvio em relação ao comportamento esperado, diagnósticos preliminares de falhas incipientes, identificação de envelhecimento de papel isolante por furanos. Etapa 3, consolidação dos indicadores, transformar os dados individuais em indicadores de condição, agrupar indicadores em módulos de óleo, gases, isolamento sólido, isso seguindo mais ou menos a orientação da brochura do segredo. Tá? A etapa do Health Index. Então, você tem todos aqueles módulos de falha, né? E você tem todos esses ensaios em que você pode compor para óleo isolante, não se restringindo a eles, né? Mas aqui a gente só está falando de fluidos isolantes. Você pode calcular um Health Index, né? Então, você consegue consolidar os indicadores em um índice global de saúde do transformador/reator. Utilizar a metodologia proposta pelo SIGRE e classificação em faixas, bom, satisfatório, alerta e crítico. Ele dá 5 faixas à brochura do SIGRE.
Tomada de decisão. Então, aí sim, na parte de gestão de ativos, baseados em decisões custo, risco, desempenho, né, que a brochura SIGRE 761, definir estratégias de manutenção preditiva, ajuste de carga, monitoramento intensivo, troca de posição do ativo, até isso você consegue ver. A intervenção corretiva programada, substituição ou reforma do ativo, né, e a priorização de investimento em nível de frota, ou seja, você sabe que aquele ativo, todos os indicadores dizem que em tantos anos ele vai deixar de ser confiável. Então, você faz uma programação de troca do equipamento, né? E a etapa 6, a retroalimentação e melhoria contínua. Atualizar sempre o banco de dados, sistema de gestão, aprimorar modelos preditivos com IA, Machine Learning, revisar a periodicidade dos ensaios e metodologias. 1 minuto, ok. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que a gente fez? Nós pegamos e traduzimos tudo que a gente já tinha de experiência, né, desde os primórdios da parte de análise de óleo, e a gente desenvolveu um sistema de gestão em que você tem um panorama legal da frota, em toda situação que você pode controlar. Nós, como eu estava falando mais cedo com o professor André ali, a gente já usa aqui os nossos robozinhos, isso daqui ele já é tudo a parte de IA, né, uma IA supervisionada que a gente treinou, mais 1 minuto, que a gente treinou, e aqui também aqui já aparece o outro robozinho, que esse aqui já você clica nele, já é IA generativa, né, que você consegue conversar com o software sobre a condição daquele determinado equipamento. Aqui eu coloquei só algumas imagens, que a gente está falando em tendência, né? Então, você utiliza a ferramenta de Duval para ver para onde está caminhando a falha. No caso, a cromatografia de gases dissolvidos, em que você consegue ver acréscimo de tendências, né? Aqui no Health Index, o dashboard separado por idade, potência e classe de tensão, você consegue acompanhar toda a situação de toda a sua frota, né? Então, conclusão aqui: gestão de ativos baseada em análise de óleo isolante transforma dados técnicos em decisões estratégicas. Essa abordagem reduz riscos, otimiza custos, aumenta a confiabilidade do sistema elétrico e prolonga a vida útil dos seus ativos. Então, mais do que uma prática de manutenção, é um pilar de sustentabilidade para o setor de energia. Obrigado, pessoal. Desculpa a correria. É um assunto que dá para falar muito tempo. E principalmente da história, como a história levou a gente a estar nessa situação. Pode perguntar, Helena, você é a primeira. Eu estiquei bem meu braço para ser a primeira. Você viu? Legal. O André, uma curiosidade. Sim. Quando você coloca esse Health Index disponível, você já coloca ele disponível para os seus clientes dentro do ensaio que tu vende? Ou ele é uma plataforma separada? Não, por exemplo, nossos clientes com contrato, né, tem que ter o contrato, e que tem frota de transformadores, esses clientes eles têm acesso a esse Health Index, porque ele é calculado já faz parte do sistema computacional. Porque na conta do Health Index a gente tem alguns outros parâmetros que não são ensaios de rotina, né? Exatamente. E daí você já complementa isso quando você... Como é que você funciona nesse sentido? No Health Index estão todos os ensaios, basicamente, que estão na brochura do SIGRE. Né, os ensaios especiais, o de cromatografia e DGA. Por isso que a gente sempre recomenda, pelo menos a cada 3 anos, fazer um furanos ou outros ensaios de acompanhamento da isolação celulósica também, né? Tem a parte ambiental, se tiver PCB, ele vai colocar lá o módulo de falha de PCB, o módulo ambiental, né? Oi, André. Eu tenho só aqui 2 reparos históricos aí para a sua apresentação. Sim. O primeiro é o seguinte: a análise dos gases via colorimétrica, e existe uma patente do CEPEL, que eu sou coautor, junto com o Fleming, de 82, eu acho, que é um analisador de gases de relé. Isso porque o relé atua. Hoje em dia, a galera tira o óleo correndo, leva no laboratório correndo, enche tem um saco para fazer em 24 horas, paga o dobro, né? Exatamente. Para saber se pode religar. A gente fez um dispositivozinho que você ligava no relé
borbulhava o gás de relé nesse dispositivo. Esse dispositivo dizia se tinha acetileno, hidrogênio e monóxido de carbono. Maravilha. Essa patente caducou. Quem quiser, olha lá, pode fabricar aí, de graça. A outra coisa é o seguinte, o primeiro laboratório de análise de gases não foi o CEPEL, foi Furnas. Foi Furnas? Furnas montou o primeiro laboratório de análise de gases do Brasil lá na usina de Furnas. Na época do Dr. Brandão, que era o gerente de manutenção. Lembro, Dr. Brandão. Então, o CEPEL, na mesma época, estava implantando. O CEPEL trouxe o pesquisador Dr. Pilg, do IREC, que trabalhava com o Duval. Ele montou o sistema do CEPEL, mas o CEPEL só começou a prestar serviço, Furnas já fazia isso, só que para Furnas só. Mas Furnas chegou primeiro, acho que uns 2 anos antes. Então, isso só para que bom, esclarecer. Vou corrigir as próximas. Essa daí é importante. É importante, que é Furnas que começou, né? O CEPEL veio depois. Isso é coisa interessante. Você vê que ainda nós somos memória viva, hein? Eu não estava lá, não, eu soube. Eu sei. Tá. Imagino. André, boa tarde, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma pergunta relacionada a essa avaliação via inteligência artificial. É uma curiosidade aqui. A gente sabe que, por mais que a gente treine a inteligência artificial, ela sempre vai ter ali, ela não tem 100% de assertividade. Não. E assim, aí é um sentimento meu, quanto especialista, e de outros também, eu tenho certeza, é que a gente não pode errar. A gente é como o médico dos transformadores. Se a gente der um diagnóstico errado, provavelmente você vai colocar em risco toda uma operação e o ativo próprio, a vida do ativo. E como que você consegue fazer essa filtragem para vamos dizer que ela seja 95% assertiva, esse outro 5% que sai fora da margem, porque, para o seu cliente também, você tem que ter 100% de acerto. E como que você trabalha com esse outro 5% que está fora da margem? Hoje nós trabalhamos da seguinte forma. O modelo de diagnóstico é só de cromatografia, e ele tem 97,7% de acerto, que é um índice alto. Alguém quer um microfone lá no fundo. Esse índice é bastante alto. Nós usamos cerca de 30 mil análises para treinar o modelo e 9 mil para testar. Então, para chegar nesse índice de acerto, né? E o interessante foi que nós pegamos isso foi feito com a nossa base. E depois nós pegamos com a base da Laboio, que é outro laboratório, né? Nós somos uma única, vamos dizer assim, um único grupo de laboratórios, mas nós testamos o modelo dele. A resposta foi fantástica. Mas como que a gente garante? 85% ou mais das análises cromatográficas que a gente faz é condição normal. Aquilo que não é normal, a IA avisa, mas o que vai no relatório é o que o supervisor e o gerente do laboratório vão analisar cada caso para colocar o diagnóstico do equipamento. Ainda é feito manualmente pelos especialistas. Tá? Pessoal, precisamos encerrar as perguntas para o próximo palestrante. Obrigada. Disponha. O próximo tema é monitoramento integrado de transformadores de potência. Hélio Amorim, da empresa CEPEL, obteve os degraus de doutor e mestre em engenharia elétrica, na PUC, Rio de Janeiro, em 1997 e em 2001. Atua profissionalmente como pesquisador do CEPEL, desde 1997.
Alô. Boa tarde. Minha vez. Sou Hélio Amorim. Tenho dois principais objetivos. Primeiro, mantê-los afastados do celular durante 20 minutos. Então, vamos guardar os celulares aí. E o segundo é transmitir um pouquinho dos meus conhecimentos aí. Eu sou do CEPEL, estou lá desde 97, ou seja, o CEPEL fez 50 anos em 2024. Dos 50 anos, eu tive 30 anos lá. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta do Iadson, né? Queria responder ali, vou responder aqui agora. Então, se você tem um problema... Não. Se você tem um problema médico, o que você vai fazer? Vai procurar outros médicos para tentar fazer uma junta e resolver aquela solução. Não é um só médico que vai resolver o teu problema. Então, espero que a apresentação aqui resolva a pergunta que você fez, tá? Então, basicamente, o que nós humanos precisamos? Queremos viver mais, com mais qualidade e, na verdade, cumprir a nossa função, né? Então, vamos colocar isso aqui para o equipamento elétrico, ou seja, vamos transpor essa nossa condição para o equipamento elétrico. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente tem feito isso. Acho que é aqui, né? Tchau. Aí, a Vossa Majestade. Eu tenho que ficar lá? Porque... Então... tem regras, ela não falou para mim, pô. Aqui o perigo, eu posso cair, né? Então, olha, Vossa Majestade, isso aqui é um dos maiores transformadores do país. Então, sabe quanto custa um transformador desse? Milhões, muitos milhões de dólares. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar dele adequadamente, para que ele não falhe, assim como todos nós, entendeu? Então, como é que eu faço isso? Então, o cenário atual brasileiro é complicado, ou seja, é um ativo de elevado custo, ele tem, está ali, escoa energia, é um impacto considerável na empresa, operação 24/7, e além do que? Idade avançada, né? Igual quem é da minha idade, aí um pouquinho mais, o que acontece quando a gente fica mais velho? Pô, vai com mais frequência ao médico, não é isso? A gente vai, eu vou muito mais hoje do que eu ia há 10 anos atrás. Isso também vale para os equipamentos. Se você não fizer isso, olha o que pode acontecer. Se você não fizer isso, você pode vir à falência. E como é que você evita que isso aconteça? Praticando o monitoramento. Assim como nós, a gente vai no médico, vai lá, mesmo que não tenha nada, né? Não posso descer, né? O nosso periódico. Eu vou lá o periódico lá do CEPEL, que é muito bom, todo ano. Não quer dizer que eu estou doente, não. Quer dizer para atestar que eu estou bom. Isso seria também um bom indicador para você. Então, o monitoramento não é só para dizer que o equipamento está ruim, é também para garantir que ele esteja bom. Então, vamos lá, os tipos de defeitos em transformadores. Esses aqui são os mais tradicionais, né? O químico e o térmico, né? Sem desprezar a galera química, que é a maioria aqui. A química, ela está na frente, né? É o que todo mundo pratica, né? É o DGA, é a análise físico-química. Mas, se você olhar na linha do tempo, os defeitos mecânicos e elétricos, eles vêm à frente do defeito químico e térmico. Tá? Então, se você quer antecipar uma falha, focalize a tua energia no elétrico e no mecânico. E é isso que eu vou descrever para vocês como é que a gente faz isso. Né? Como é que é o laser, é esse? Aqui o laser, bonito, hein? O meu mundo é descargas parciais. Eu esqueci de dizer aqui, eu sou doutor em descargas parciais desde 2001. Então, no início, há 20 anos atrás, eu pregava no deserto, né? Ninguém nem entendia ou não gostava. Hoje, o deserto está um pouquinho mais povoado. Então, é um dos meus objetivos aqui, povoar ainda mais sobre isso. Então, vamos ver o que a gente faz aqui. Ó. Então, as descargas parciais, ela pode ocorrer. Tem tempo aqui, não? Vocês que vão falar, né? A descarga parciais ela é produzida porque o campo elétrico intenso em determinadas regiões do equipamento. Pode ser aqui na bucha, pode ser na parte elétrica e também pode ser aqui no comutador, entendeu? Para diagnosticar descargas parciais, eu preciso dessas 4 letrinhas aí, quero que vocês decorem. DQRL, são 4 etapas. Você tem que detectar, você tem que quantificar, reconhecer e localizar.
Se você conseguir fazer essas 4 coisas, você está no melhor dos mundos. Mas isso nem sempre é possível. Então, se você conseguir um deles, já te dá maior visibilidade do que nada, né? E a medição de descargas parciais, ela pode ser feita em todos os equipamentos que têm isolamento, transformadores, geradores, motores, TCs, TPs, para-raios, subestações isoladas a gás, mas o nosso caso aqui são os transformadores, né? Então, vamos para frente. Tchau. Então, como é que você faz o monitoramento de um transformador? Existem, basicamente, 3 possibilidades. Uma, aqui, ó, pelo tap da bucha. Tchau. Você coloca lá um sensorzinho no tap da bucha, isso aqui é o chamado método elétrico, aquele que é o mais preciso de todos, o mais adequado. Mas isso exige uma intervenção, exige instalação, então nem sempre os equipamentos possuem essa possibilidade. E os outros 2 ali que a gente tem praticado muito no CEPEL, que é o método acústico, ou seja, sensores colados na parede do transformador, capazes de detectar sinais, ondas mecânicas, sinais propagados pelo som, e esse cara aqui, ó, o método elétrico chamado não convencional, utilizando um sensor bipartido especial, um transformador de corrente, uma medição não invasiva para a detecção de descargas parciais. Então, esses são os conjuntos que você pode fazer uso para detectar, quantificar e localizar defeitos em seus equipamentos elétricos, principalmente em reatores e transformadores. Aqui é um orgulho de dizer, tá? O CEPEL, desde da minha formação lá de 2001, a gente tentou se desvincular de equipamentos externos, tá? Então a gente resolveu produzir a nossa própria solução, tá? Então, de certa forma, é um orgulho, eu digo que é um orgulho, eu falo isso para meus filhos, é um orgulho para o país poder dizer que nós temos aqui dentro do país sistemas capazes de medir descargas parciais, tanto pelo TAP, sistemas acústicos e sistemas para medir descargas parciais pelo HFCT. São produtos que o CEPEL desenvolveu ao longo desse tempo. Tá? Então, vamos lá, vamos ver as propostas que eu trouxe aqui para monitoramento integrado. Na verdade, são 3 propostas. Então, são 3 propostas. Se você não quiser nenhuma, você vai conviver com aquela falha lá catastrófica que de vez em quando acontece. Então, você pode fazer uso da medição pontual pelo HFCT e emissão acústica, que é uma medição sob demanda. Hoje não, vai fazer um ano, a gente fechou uma parceria com a Eletrobras, é o maior pacote que eu tenho notícia desse tipo de medição no Brasil. São mais de 110 equipamentos de grande porte que a gente tem feito, já passamos dos 50%, alguns casos já retirados, usando essa abordagem número 1, que é usando o HFCT e a emissão acústica. A segunda, usando um monitoramento pelo TAP da bucha, no qual você pode medir descargas parciais e capacitância e tangente delta da bucha. Isso exige parar o equipamento, coisa que, às vezes, não é tão trivial e possível. E a terceira, que é recentemente chamado Sentinela ODP, é uma instalação permanente capaz de medir tanto usando o HFCT quanto pela bucha. Então, eu vou navegar aqui as 3 possibilidades. Então, vamos lá pelo primeiro, que eu disse. A gente está numa pegada muito importante, porque a gente pega muita experiência com esse no campo, tá? Às vezes é muito vago ficar só no laboratório, mas com essa abordagem com a Eletrobras, a gente aprende muito e o conhecimento cresce exponencialmente. Então, a gente tem feito isso aqui, ó. Chegamos lá na subestação, a gente vai agora, a gente vai dar o curso agora, na outra semana a gente vai em Furnas, lá o HF Furnas, medir 4 bancos. A gente chega lá, tem um transformador, a gente espalha os sensores e monitora lá durante 24 horas.
fica lá, deixa monitorando, deixa medindo a emissão acústica. E, além disso, a gente instala também aqui, ó, eu trouxe até ele aqui, é uma joia, cara. Isso aqui é uma joia nossa. Trouxe até o sensor bipartido. Coisa muito simples, ou seja, é um TC especial que você pode abraçar o cabo de terra e medir descarga parcial, coisa que era inimaginável há algum tempo atrás. Ninguém fazia isso, mas eu afirmo para vocês, é possível, e eu tenho resultados práticos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ou seja, quais são os benefícios? Olha isso, não há necessidade de desligamento, eu posso fazer isso, restam 10 minutos, nossa, então eu vou mais devagar. O diagnóstico é imediato, você já consegue ali mesmo dar o feedback para o cliente. E, mais ainda, se você tiver integrado ao central de monitoramento, você pode carregar todos esses dados para a central de monitoramento que tem sido feito com a Eletrobras. Tá? Então, basicamente, são essas duas, ou seja, o HFCT e a emissão acústica. É isso que a gente tem feito nos 110 equipamentos da Eletrobras, já passamos de 50, e temos feito com outras empresas. Tá? Então, a gente já publicou isso aqui no último SNPTE, tá? Então, quem quiser ler sobre ele. Agora, vou mostrar o estudo de caso, né, Paulo? Senão fica parecendo que eu estou falando mentira aqui. Né? Então, o estudo de caso, ó, um transformador de 230 kV. Aí sim, por que geralmente surge essa demanda? Surge a demanda devido ao gás. O gás deu flag, né? Porque o gás todo mundo faz. O gás é igual ao exame de sangue, né? Todo mundo faz exame de sangue, mas depois que o sangue dá uma piorada, dá um flag, o que o cara faz? O que o médico faz? Pô, vai em outro lá, faz outra coisa, aumenta a tua quantidade de informação para você chegar a uma conclusão. Ninguém vai te operar por um exame de sangue, né? Concorda? Então, você tem que fazer outras coisas. Então, é isso que eu recomendo. Exame de sangue deu alterado, vamos fazer uma emissão acústica, vamos fazer um HFCT. E nós fizemos. Então, aqui um transformador de 230 kV, fabricação de 2007, aqui são as dimensões dele. Quanto vale um transformador de 230 kV? Você sabe, Keren? Alguém sabe aí? Ó, vale mais de 20 milhões, eu chuto. Pô, 20 milhões. Sem falar o transtorno que ele pode causar. A gente foi lá, fez a acústica, fez o HFCT e chegamos à seguinte conclusão. Ó. Isso aqui foi o relatório do CEPEL, tá? Tirei o nome ali da subestação, mas aqui foi possível identificar sinais de descargas parciais internas na fase C, tanto pelo método elétrico, o HFCT, como pelo acústico. Aí eu passo isso para o dono do ativo. O que ele faz? É igual, passa um diagnóstico para você, você tem que fazer alguma coisa, né? Ou então, quando você for descobrir, já está... Então, como é que é? Testamento. Boa. Então, aí a empresa retirou ele de operação e, antes de invadir o transformador, levou para o fabricante ou para alguém contratado para fazer o ensaio controlado dentro do laboratório. Tá? Olha o que aconteceu. O transformador ele veio a falhar no teste de elevação de carga. Tá? Aí você pode falar, porra, não salvaram o transformador? Salvamos de uma explosão lá na subestação, que seria catastrófica. Aqui é um ambiente controlado, vai ter custo? mas vai ser muito menor do que uma falha no ambiente não controlado. Tá? Então, isso aqui eu costumo brincar, isso aqui já pagaria meu salário para a vida toda, né, cara? Então, mas a gente tem que produzir mais, sempre produzir, né? Então, vamos lá. Há um caso 2. Caso 2 aqui, um transformador de 230 kV, emissão acústica usando... Olha só, isso aqui é o transformador trifásico, bonito, né? E aqui foi onde a gente localizou o tipo de defeito, tá? Localizamos. Por quê? Está aqui, ó. Aqui é o cubo que representa o transformador e os pontinhos vermelhos são onde o sistema de acústico localizou. É simples o sistema acústico. Imagina isso aqui, ó, uma piscina. Imagina uma piscina. Você põe sensores ao redor da piscina e joga uma pedra aqui. Tchá.
que vai acontecer na piscina? Vai formar onda, e essa onda vai o quê? Se propagar, e ela vai chegar em tempos diferentes em cada um dos sensores, e aí eu, com o método de triangulação, eu consigo saber exatamente aonde está ocorrendo aquele sinal. Eu consigo reconhecer se é um sinal mecânico ou elétrico e localizar. Olha, lembra as 4 coisas? Quais são as 4 coisas mesmo? Quem se lembra? Anotou aí? DQRL. Detectei, reconheci e localizei. Consigo fazer 3 coisas com esse tipo de medição. Foi isso que a gente fez. Localizou, e aqui, para quem conhece um pouquinho de descargas parciais, beleza, 5 minutos, vai dar tempo sobrando. Vai dar até tempo de contar uma piada, hein? Isso aqui é um sinal de descarga parcial. Quem estuda um pouquinho de descarga parcial sabe, olhando esse padrão, reconhecer o que é descarga ou o que não é. Tá? Então, isso aqui, nesse caso, infelizmente, eu não tenho feedback. Tá? Isso é comum também nos médicos. Né? Você vai ao médico, ele fala, você está com um X, aí você vai embora. O médico não sabe se você operou ou se você está vivo. Então, a mesma coisa. Transformador, às vezes a gente dá o diagnóstico e depois vai fazer outra coisa. Né? Eu não sei se eles abriram o transformador, se eles corrigiram, mas o diagnóstico foi dado. Tinha um defeito localizado e era grave. Então, espero que eles tenham retirado o transformador de operação. Né? Beleza, vamos para a segunda proposta. Seria um monitoramento através do TAP. Né? Através do TAP. Então, no TAP, eu coloco um adaptador e consigo extrair esse sinal. Só que isso exige uma infraestrutura maior. Exige parar o transformador, exige subir lá em cima, fazer cabeamento. Então, se exige isso, é o quê? É mais caro. Então, de imediato, eu faria o primeiro. Eu tenho um banco de transformadores aqui, faz o primeiro. Se você, daqueles 20 ou 30, 1 ou 2 estiverem com defeito, você pode abrir mão de fazer esse segundo caso aqui. Mas a gente já fez. E eu vou te mostrar um caso aqui, uma medição pontual de um reator de 345. André, um reator de 345, nossa, deve custar uma fortuna, né? Não é, Marinho? Um reator de 345. Então, a gente foi lá em novembro de 2018, paramos, para tudo. A terra, aquele negócio de segurança, NR10, coloca o adaptador, pum, liga, e vamos ficar monitorando esse cara por algum tempo. Olha o que aconteceu. Ali. Quem é que sabe de descarga parcial aí? Olha um mapa desse. Conhecimento zero, né, Helena, de descarga parcial. Conhecimento zero. A gente vai dar um curso semana que vem. Descargas parciais. Está aqui, 60 Hz. As descargas parciais está sempre relacionada com 60 Hz. Se tiver o sinal distribuído aqui, esqueça, não é descarga parcial. A descarga parcial está relacionada com 60 Hz, é o conhecimento zero de descargas parciais. Então, aquilo ali é descarga parciais. Sabe o que eles fizeram, Kelly? Sabe o que eles fizeram? Abriram o reator. Olha lá, que maneiro. Essas fotos são reveladoras, hein? Olha isso. Abriram o transformador, aqui, aqui a gente chama de shield na bucha, né? Aqui, isso aqui estava solto, abriram na mão. Olha aqui a marca aqui, das centelhas. Nossa, salvamos de 345, hein? Nossa, é uma fortuna isso, hein? Pô, eu era para estar rico essa hora, né? Nem era para estar aqui, né? Era para estar em outro lugar do mundo, né? E o terceiro é o Sentinela, que é recente essa solução do CEPEL, tá? Uma instalação permanente, usando um gabinete, no qual você pode tanto usar só um HFCT, ou seja, a instalação muito simples, não precisa parar, você já começa a medir de imediato, e também pode usar o sensor de bucha, se você quiser. E tudo isso alimentando outra solução do CEPEL, chamado SOMA, que pode estar ligado ao SAGE, com dados operacionais. Então, tipo assim, pô, é rico isso aqui, é rico. A gente está num patamar sem dever nada a ninguém no mundo. Tá? Então, olhe para dentro do país. Infelizmente, a gente não é uma inovação, a gente ainda não tem casos, a gente está aguardando interessados para a gente fazer uso dessa autonomia. Então, vamos fechar aqui. Então, fechando aqui, são 3 propostas para o monitoramento, né? Uma com a medição pontual, usando o HFCT e emissão acústica, um negócio sob demanda, você vai e mede, e dali já sai a resposta. O monitoramento pelo TAP, né?
usando descarga parcial, capacitância e tangente delta, e a instalação permanente através da instalação permanente dos sensores, né? Então, constatações, né? Nunca gosto de colocar conclusões que... Fim, está acabando. Tá filmando? Está filmando? Caraca, depois eu vou ter que ver isso. Aí a gente ri, eu falei isso, como é que eu sou tolo? Então, a emissão acústica, ela consegue aqui, ó, reconhecer e localizar. Consegue reconhecer se é um defeito mecânico ou se é um defeito elétrico. E consegue localizar o ponto. O HFCT, ele consegue o quê? Detectar, saber se é descarga parcial ou se é um ruído. E, por fim, o tato da bucha, a medição pelo tato da bucha é possível quantificar. Então, com esse conjunto de informações, eu consigo varrer aquelas 4 grandezas, D, Q, R, L. Tá? Por fim, aqui, a minha homenagem a esse cara aqui. Quem que sabe quem é esse cara aqui? Prolongar a vida, é o que a gente busca, né? Prolongar a vida. Dou uma bala para quem souber quem é esse cara aqui. Esse cara, sabe quem foi ele? Christian Barnard. Sabe o que ele fez? Em 1967, foi o primeiro cara a fazer um transplante de coração entre humanos. Pô, isso é fantástico, né, cara? Imagina o cara, eu fico imaginando o cara lá em 67, galera, vamos fazer. Aí olha para o lado, uma meia dúzia, não vamos fazer. Outra meia dúzia, vamos fazer. E o cara foi lá e fez. Então, vocês também podem fazer isso nos equipamentos elétricos de vocês. Instala descargas parciais, vai ter a meia dúzia que não vai querer, meia dúzia que vai querer, mas você pode fazer isso e salvar o equipamento de vocês, né? Isso aí, valeu. As perguntas... Pessoal, a gente está bem atrasado, eu vou permitir uma pergunta só, tá? Ok. Hélio, tudo bem? Oi. Hélio Bissacô, Data Engenharia. Queria saber por que você não pôs a bandeira que você põe sempre, a bandeira do Brasil aí. A bandeira está na mochila para tirar foto depois. E a pergunta básica, se vocês cobram para essas inspeções? As medições, sim, são... É negócio, né? É negócio. É um laudo médico. Eu estava no almoço e falei, meu filho esses dias me perguntou, meu filho de 12 anos, pai, o que você faz lá no CEPEL, hein? Eu falo para ele, pô, eu sou um médico. Resumidamente, sou um médico de equipamentos elétricos de alta tensão. Tem médico especialista em coração, em pulmão, eu sou médico especialista em descargas parciais. Então, eu sou pago para diagnosticar e salvar equipamentos. Então, por isso, eu sou remunerado, né? Ok, positivo, parabéns pela palestra. Valeu. Bom, o próximo assunto, tratamento de gases isolantes em campo. Uma pessoa que acho que quase ninguém conhece aqui, é bem nova no segmento, seu Paulo Fernandes, engenheiro químico formado na UERJ, com especialização nos Estados Unidos em resíduos industriais e emissões atmosféricas. Mestre em polímeros da UFRJ, foi pesquisador do CEPEL e COPEL, consultor da ONU, PNUD, no projeto PCBs entre 2007 e 2011. Auditor ambiental formado no Reino Unido, atual na Westinghouse e na SD Myers. Ampla experiência em óleos isolantes. Ex-diretor técnico da Mineraltec, atualmente diretor administrativo do Grupo Vegor. Seu Paulo. Obrigado, pessoal. Esse trabalho a gente vai apresentar em dupla, precisava chamar o Anderson aqui.
O Anderson é o nosso coordenador de operações do SF6 e não é só o Hélio que mostra os casos, nós mostramos também. Não, certo? A dinâmica dele, mas... O Hélio mostra, a gente mostra também. Então, nós vamos conversar hoje sobre tratamento de gases isolantes em campo. Eu vou contextualizar rapidamente o problema, depois o Anderson vai apresentar um caso nosso, onde a gente aplicou essa técnica que a gente desenvolveu recentemente. E as perguntas técnicas para o seu Paulo, tá? Isso aí. Por favor. Eu vou passar aqui voando sobre os principais gases isolantes que a gente tem, porque amanhã tem um painel, eu vou mostrar isso mesmo de novo para vocês. Então, hoje vai ser bem rápido. Só vou dizer quais são os gases que a gente tem hoje disponíveis para utilizar em isolamento elétrico. Primeiro, o SF6, que é o objetivo do nosso trabalho hoje, que eu vou falar um pouquinho. O SF6 é um gás especial, ele é um composto químico especial, que ele é um composto inerte e tem características únicas para usar em isolamento elétrico, porque ele é altamente isolante, muito mais isolante do que o ar atmosférico. É um gás que se liquefaz a pressão relativamente baixa, então é um gás muito bom para transportar. O transporte é muito mais barato do que os gases que não se liquefazem. E é um gás que tem uma capacidade inigualável de interrupção de arco, porque ele se decompõe e recompõe, regenerando praticamente todo o SF6. Nesse processo, ele transforma a energia elétrica do arco em energia térmica. Com isso, ele provoca a circulação do gás no compartimento onde ele estiver e consequentemente, a refrigeração do equipamento. Então, esse é o gás, até hoje, mais utilizado por esses motivos. Agora, está aí a molécula dele, amanhã eu vou conversar sobre ela com vocês, hoje não. Além disso, a gente pode usar nitrogênio ou ar comprimido, principalmente para interrupção. O ar é o isolante mais usado nos sistemas de transmissão. Obviamente, todas as linhas são isoladas a ar, certo? E ele é, obviamente, muito menos isolante que o SF6, etc. Temos o dióxido de carbono, que também é um gás isolante também. Também apresenta características boas para interrupção de arco, porque o dióxido de carbono também se decompõe sob o arco elétrico, também recompõe. Não tão eficientemente quanto o SF6, mas o fenômeno é semelhante. Aqui uma comparação de propriedades ali. A rigidez dielétrica está em laranja, e a gente vê que o SF6 é muito maior, né? Mas a outra informação importante que vem ali é a capacidade de interrupção, que o SF6 ainda é maior que todo mundo. Essa escala ficou prejudicada em função da grande diferença do SF6 para o resto, né? Atualmente, existem os gases alternativos ao SF6 em função do efeito estufa do SF6. O SF6 é um gás que absorve muita radiação infravermelha, portanto, aquece e não se decompõe nunca. Entrou no ambiente, ele fica aí absorvendo calor e irradiando calor, portanto, supostamente, aquecendo a atmosfera. Então, foram desenvolvidos alguns outros gases. O que tem estado mais presente no mercado é essa mistura. Eu vou falar também, amanhã acho que não sou eu que vou falar isso, mas de qualquer jeito. É uma mistura gasosa que a base dela é o dióxido de carbono, que faz, às vezes, de isolamento e interrupção de arco, com um pouquinho de oxigênio. Oxigênio é para quando você dá o arco no dióxido de carbono, que ele se recompõe, não recompõe tudo, forma um pouquinho de carvão, que é o carbono. O carbono deposita no contato e prejudica o contato futuramente. O oxigênio está ali para oxidar esse carvão para CO2 de novo, e diminuir a carbonização. E o aditivo mais importante, que é o C4F7N, que entra em 3,5%, que ele aumenta muito a rigidez elétrica do dióxido de carbono. Então, essa mistura tem uma capacidade de isolamento tão grande quanto a do SF6, a capacidade de extinção de arco compatível. Então, esse produto está sendo oferecido hoje em dia. Esses dados que eu trouxe aqui estão no handbook da GE Vernova, né?
e Hitachi, que é o pessoal que está comercializando esse gás, principalmente na Europa. Esse handbook está disponível aí, quem quiser olhar, eu convido, é muito bom, está muito bem escrito, explica muito bem. Isso é a molécula do C4F7N. Vê que ela não é bem diferente do SF6, né? Mas ele é só um aditivo, certo? Então, falando aqui sobre contaminantes, né? Qualquer desses gases pode ser contaminado principalmente por umidade, certo? A umidade vai contaminar qualquer um deles e vai prejudicar todos eles mais ou menos da mesma forma. Da onde vem a umidade? Principalmente, no caso, a umidade vem tanto da fabricação, ela vem impregnada nos elementos construtivos dos equipamentos e também da montagem. Então, o equipamento traz alguma umidade nos seus elementos construtivos, e na hora que a gente monta, alguma umidade do ambiente durante a montagem permanece lá dentro. E também em função dos vazamentos, pelo fenômeno da efusão. O manuseio futuro do produto, tratamento, enchimento, equalização de pressão, tudo isso também potencialmente contamina com umidade. Qual o efeito da contaminação por umidade? Primeiro, o próprio meio isolante gasoso, a presença da umidade diminui a capacidade de isolamento. A umidade também vai reagir com todos os gases isolantes na ocasião da descarga. O gás é decomposto e aí, com a umidade estando presente, ela reage com tanto enxofre, flúor, carbono, gerando produtos de decomposição. Com isso, ela acelera a degradação do gás e, principalmente, a umidade, a partir de um certo ponto, passa a se condensar nas superfícies isolantes internas dos equipamentos e diminui a resistividade superficial daquele isolamento. Isso aqui, eu trouxe esse quadrinho aí sobre a efusão, porque todo mundo me pergunta, está vazando? Se está vazando, o gás está saindo. E como que a água está entrando? Certo? A pressão lá dentro é maior que de fora. E como que a água entra? Entra porque a pressão parcial da água do lado de fora é maior que a pressão parcial da água do lado de dentro. Então, as moléculas não estão vendo aquilo. A molécula da água só está vendo que lá dentro não tem ninguém, então eu posso ir para lá. Ela não está vendo SF6, não está vendo nada. Então, a efusão contamina tanto por água quanto por ar, que é o próximo contaminante aí. Depois, quem quiser conversar mais sobre isso, é uma conversa boa. A contaminação por ar, ela só não é ruim nos equipamentos isolados a ar comprimido e nitrogênio, porque o nitrogênio basicamente é ar, né? O problema do ar atmosférico vem basicamente da montagem, né? Durante a montagem é impossível fechar qualquer equipamento sem que fique o ar lá dentro, não tem jeito. Na hora do enchimento é feito o tratamento, a vácuo, etc., mas a gente não tira tudo, obviamente, né? Essa conversa do vácuo também é uma conversa legal, que eu pretendo fazer qualquer dia, aí, quando uma oportunidade, porque é comum ser no campo, o cara fala para você, eu quero vácuo total. Aí eu falo, ok, você pega o seu equipamento. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que tem uma empresa chamada SpaceX. Ele carrega bota seu equipamento lá, leva longe, em órbita não vai dar, mas assim, tipo, entre a Terra e a Lua, no meio do caminho, ele abre lá, está no vácuo. Aí eu garanto vácuo total para você. Aqui, nesse planeta, não vai rolar, não tem. Mas tudo bem, assim, fica sempre um pouco de ar, né? E o ar tem esses efeitos aí. Primeiro, que diminui a capacidade de isolamento, porque o que é ar não é o gás isolante que você colocou lá, a não ser que você seja isolado do ar comprimido, aí tudo bem. E também o efeito de oxidação, porque o ar contém oxigênio, né? Então, o oxigênio também vai reagir com os produtos que se formam durante a abertura do arco e vai também oxidar os elementos construtivos dos equipamentos. Isso aqui é mais ou menos... Essa figurinha é tão antiga quanto aquele cromatógrafo lá do CEPEL. Mas isso é só para ilustrar onde que a água que está naquela cadeia ali, ela acelera a formação de produtos de decomposição.
Nenhum desses produtos é tão isolante quanto o SF6. Então, tudo isso, para o SF6 e para os novos gases isolantes, a gente, além dos contaminantes naturais, ainda tem os produtos de degradação do próprio isolante. No caso do SF6, são aqueles que a gente viu ali, que degradam pelo efeito da descarga, que pode ser a descarga de potência ou pode ser uma descarga parcial, que o Hélio ele não quer medir nos equipamentos SF6, ele só quer medir nos transformadores. Mas SF6 é um bom negócio também, não é? Maravilhoso, Hélio. Isso. E dá descarga parcial. A descarga parcial também decompõe SF6. Ah, beleza. Ok. É isso, pessoal. Os métodos de tratamento em campo, eu vou falar rapidamente aqui as opções que existem, o Anderson vai completar para vocês com o nosso caso. O tratamento do gás SF6, no equipamento que está em operação, a gente tem 2 caminhos para fazer. Nós podemos fazer o tratamento com o equipamento energizado ou com o equipamento desenergizado. Existem carrinhos de tratamento, equipamentos para tratamento do gás SF6, que já vêm montados para fazer esse tratamento. Como é que eles funcionam? A maioria deles é projetado para fazer o tratamento com o equipamento desenergizado. É um tratamento rápido, porque o equipamento drena todo o gás, o carrinho drena todo o gás do equipamento, recolhe para aquele tanque que está colocado ali, recircula o gás dentro do próprio equipamento até que ele esteja em boas condições e depois reenche o equipamento. Isso é um tratamento relativamente rápido, mas que precisa que a gente desligue o equipamento. Isso para as empresas concessionárias, transmissores, é muito difícil. A outra possibilidade é a gente tratar o gás energizado. Alguns carrinhos, como esse, eles permitem que a gente trate energizado, eles têm um dispositivo, você entra com algum gás para funcionar como um tanque-pulmão, e eles têm alguns dispositivos que mantêm a pressão do sistema constante durante o tratamento. Esse tratamento a gente não precisa desenergizar, mas ele é um pouco mais demorado e, portanto, mais caro do que o tratamento desenergizado. O que o Anderson vai contar para vocês agora é uma outra alternativa que a gente desenvolveu para tratar o equipamento energizado. Estou falando certo? Não sei. Brincadeira. Não, é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar um estudo de caso aqui. Isso. Um método que nós desenvolvemos na SF6 para fazer o tratamento com o equipamento energizado, com tanta segurança quanto a gente encontra nesse carrinho de serviço, só que com uma vantagem de custo muito grande, porque é uma montagem de equipamento feita por nós mesmos, certo? Eu acho que é. Pode começar aí. Pessoal, rapidinho, então, aqui, que eu acho que tem um pouco tempo, e o seu Paulo sempre faz isso comigo, dá 5 minutos só para falar. Sou o Anderson, eu era da área de comercial, faz 2 anos que ele me obrigou para a área operacional, e tem que mudar aí a apresentação. E é o seguinte, eu vou trazer um caso aqui, que se Deus quiser vai dar certo ali, onde a gente teve um caso, de uma empresa que não vou citar o nome, obviamente. Tá difícil, mas vai dar. Desconta não, dá prazo aí. Bom, a ideia é o seguinte, como o seu Paulo falou, pessoal, eu não sou técnico, tá? Eu sou um cara intrometido na área técnica, estou há 2 anos, e não tenho o conhecimento perfeito que o seu Paulo tem quimicamente. Eu quis mostrar a parte química, mas ele não deixou, senão eu ia humilhar ele. E então é o seguinte, o que acontece? A gente pegou um caso onde uma empresa Y foi identificada uma não conformidade com o equipamento GIS, né? Onde uma barra apresentava uma contaminação de umidade acima do aceitável. Então, ou seja, hoje o gás, o que a gente utiliza? Aí o senhor me corrija se eu estiver errado. A gente vai avaliar umidade, pureza e SO2. Esses são os 3 componentes que realmente interferem na vida útil de um equipamento do gás SF6. O que aconteceu? Esse cenário ele apresentava risco
justamente para o funcionamento do equipamento. Normalmente, como o seu Paulo falou, o procedimento padrão seria realizar a drenagem do gás com equipamento desenergizado, mas isso impacta financeiramente para transmissoras ou distribuidoras, correto? Então, a partir disso, o que a gente fez? A gente pegou, planejou, a gente chega lá, avalia a qualidade do gás para ver em que grau de contaminação está sendo, para ver quanto tempo a gente vai utilizar para fazer esse trabalho. Então, o que a gente faz? O objetivo é reduzir a umidade presente no gás da barra contaminada, manter a operação do equipamento energizado, evitando desligamentos e custos associados, que esse é o pior para transmissora e distribuidora, e assegurar a estabilidade operacional durante todo o processo de circulação e filtragem do gás. Tá? Esse é o objetivo nosso sempre com o cliente. Qual foi a metodologia e a descrição da atividade? Avaliação inicial, como eu falei, inspeção dos tubulões, da tubulação da barra contaminada, onde foram identificados 2 pontos de conexões. Né? Vocês já vão entender por que 2 pontos. Definição do projeto de circulação, foi elaborado o circuito fechado de tratamento, com compressor de baixa pressão de trabalho, filtro específico para remoção de umidade e pureza, faltou a pureza ali, e reguladores de pressão para controle preciso. Se estiver errado, o senhor corrige aí, tá? O que nós fizemos, além de tudo isso? A gente fez a análise. Pessoal, é o seguinte, hoje nós temos referência, não posso ir para frente, que a Mayara falou que não pode ir para frente, Hélio quase foi para frente ali. Nós temos a referência, tá? Então, assim, a pressão interna do equipamento, ela vai colocar quais são os pontos de referência que a gente pode ter. Então, por exemplo, a gente analisou o compartimento e vocês percebam que está em vermelho. A pureza estava em 91,40, tem que ser maior que 97. Por quê? A pressão é 4,1. Então, tem uma escalinha ali que você consegue, para cada equipamento, colocar referência. A umidade a 20 graus estava em 2.857 ppm, de umidade, o limite era 800, né? Tem que ser, não pode passar de 800. Através dessa análise, aí a gente conseguiu planejar, pena que o chefe de campo não está aí, que foi ele que executou, a gente conseguiu planejar mais ou menos como a gente faria o tempo desse circuito para passar para o cliente. Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? A dúvida vem depois. Execução. O ponto A da barra serviu como saída do gás, acoplado a um regulador de pressão ajustado para o mesmo valor de pressão nominal do equipamento. O gás regulado era direcionado ao compressor, que impulsionava o fluxo através de um filtro de secagem. É um filtro específico que a gente desenvolveu. Após o processo de filtragem, o gás retornava ao ponto B da barra, fechando o circuito. A regulagem garantiu que a quantidade de gás extraída fosse equivalente à reinserida, evitando a queda e disparo de alarmes, que essa era a grande preocupação do cliente. A gente não poderia deixar com que desse alarme nesse sistema de circulação do gás. Tá? Tempo de operação. A circulação foi mantida por várias horas, devido ao volume elevado. Aproximadamente 250 quilos de gás a gente tinha nesse compartimento. É muito gás para a gente trabalhar. Tá? Então, solucionamos em 3 dias o problema. Porém, esse prazo ele vai depender da contaminação que está a qualidade do gás. Tá? Então, tem que ver o grau de umidade, o grau de SO2, se tiver. Isso tudo a gente tem que planejar antes. Tá? Não dá para chegar lá e falar, não, vou resolver. A gente tem que planejar antes. Olha o que aconteceu. A gente conseguiu atingir em 98,85 e reduziu de 2.800 para 553. Gente, é um trabalho isso que assim são milhões que você acaba evitando ter que desenergizar um equipamento desse para operação, tá? Então a gente conseguiu chegar num ponto muito bom de qualidade e está lá tranquilo o compartimento funcionando. Resultados. A umidade do gás foi reduzida aos níveis aceitáveis, restabelecendo a qualidade do gás SF6. Nenhum alarme de baixa pressão foi acionado, preservando a operação segura da GIS. O equipamento permaneceu energizado durante todo o processo, evitando desligamentos e prejuízos financeiros, que hoje, infelizmente, a gente visa isso. O procedimento demonstrou eficiência e replicável para outros similares. Então, a gente tem outros casos que a gente está trabalhando também. Discussão. O sucesso da operação foi alcançado devido ao planejamento detalhado, rigoroso e controle de pressão, ou seja, a gente tem que ver isso antes de qualquer operação.
O uso de reguladores ajustados à pressão nominal do equipamento foi decisivo para evitar riscos. Como ponto de atenção, destaca-se que a atividade atingiu monitoramento contínuo, equipe devidamente treinada. Gente, a nossa equipe ela é muito bem treinada para evitar qualquer tipo de transtorno. Isso não dá para, tipo assim, não, eu vou fazer. Não dá. Você tem que ter um pessoal que realmente sabe o que está fazendo. Tá? Dado o risco associado ao trabalho do equipamento energizado e grande volume de gás. Tá? Você mexer em pequena quantidade é fácil. Agora, em grande quantidade, para você atingir alguns pontos, é muito difícil. Conclusão. O estudo de caso evidencia que é possível realizar o tratamento do gás contaminado em diesel energizado de forma segura e eficaz, desde que aplicadas metodologias adequadas de circulação, filtragem e controle de pressão. A estratégia adotada pela SFC Serviços garantiu a redução da umidade, manutenção da confiabilidade do equipamento e economia significativa com a não desenergização do sistema. Eu falei, enfim, já. Falei rápido igual o Hélio aqui para tentar, tá? Então, assim, gente, é um trabalho muito minucioso para poder você chegar ao... Porque, assim, qualquer erro que você acontecer, ou você contamina mais, ou você ativa o alarme do equipamento, perfeito? Aqui está o meu nome, não coloquei de Seu Paulo porque eu sou egoísta. Meu telefone e meu e-mail, se vocês tiverem dúvida técnica, é com o Seu Paulo. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. A princípio, 3, tá bem? Roberto Inácio, da MR, parabéns. Paulo, parabéns. Anderson, pela apresentação. Vocês demonstraram uma preocupação em fazer com que o sistema funcionasse energizado, né, sem baixar o nível de pressão. E você citou, Anderson, que existia um sistema de controle de alarme para baixa pressão. No caso, existiria também um sistema de trip para baixa pressão, né? Então, assim, o risco, de certa forma, controlado na operação, porque se desse alguma coisa errada na operação, teria ainda um trip, teria um desligamento da GIS antes de o sistema perder todo o gás e perder o isolamento, né? Então, existia um sistema de trip como um backup também, né? Existia. Mas é que eles queriam evitar esse problema. Entendeu? Esse cliente ele queria evitar esse problema, porque eu vou tentar explicar aqui de uma forma que eu não fale o nome da empresa, porque isso acarretar... Se ele abrisse de uma forma que ele ia dar trip, algum problema, ou que ele ia fazer uma manutenção, ele teria que pagar um valor X para... Qual é o órgão? São Paulo que agora... ONS. Eles queriam evitar isso. Então, a partir disso, ele tinha todo o sistema alarmado, mas eles queriam evitar isso, porque poderia acusar de alguma forma para o pessoal da ONS. Paulo e Anderson, parabéns pela apresentação aí, Natanael da Largo Energia. Esse método aí de tratamento, né, do gás em regime energizado, a gente percebe que é uma atividade bem melindrosa e tão quanto perigosa, né, até para seguir todos os processos certinho, né? O pessoal aí já falou em questão dos trips, né? Então a empresa realmente ela trabalha aí com o pensamento de economizar, né, certas PVs que podem vir, se caso tirar o equipamento de operação, mas às vezes é necessário. A minha pergunta o SO2 para essa atividade também é possível fazer esse tratamento se ele estiver contaminado? Que eu entendo que a pureza e a umidade, acredito que sim, mas a minha pergunta é mais voltada para o SO2. Boa pergunta. O SO2 é um contaminante que vai aparecer especificamente no SFC, né? Esses gases novos também vai dar, porque ele vai ter alguns contaminantes específicos também, esse novo gás isolante aí. E o SO2 também é possível fazer em campo também, da mesma forma. É que o filtro, nós precisamos montar o sistema de filtragem, incorporando um filtro para o SO2, que é um filtro já diferente do... Quando ele fala pureza, para quem não está muito familiarizado,
98% de pureza, 98% de SF6. Os 2% é ar. Então, o filtro para pureza que ele falou é o filtro que remove o ar também. É isso. E tem o filtro para SO2 também, do mesmo jeito. Mas aí depende, como eu te falei, tudo isso tem que estudar antes, analisar, ver como é que está o grau de contaminação. Dependendo, aí o senhor me corrija se eu tiver, se tiver um grau muito alto de SO2, a gente vai ter que criar alguma outra alternativa, porque senão você vai ficar lá tipo 2 semanas e pode ser que não retire totalmente. Não, já respondeu a pergunta. Já ia perguntar exatamente. Eu estava prestando atenção no que você estava falando, viu, Anderson? E você falou rapidinho, nós desenvolvemos um filtro. Obrigado, obrigado. Eu ia perguntar exatamente desse. Conta para nós um pouco desse filtro aí. Não posso. Segredo industrial. Não dá, né, Takao? Não dá, né, Takao? Eu estou vendo que o Takao está me olhando, estou até com medo se ele fizer uma pergunta. Aí eu caio duro aqui. Sou eu aqui, Hélio Amorim. Toda corporação tem o grupo GECOM, né? GECOM, grupo de chutador de onça morta, né? Falei para não fazer isso. Aí eu queria saber como é que vocês venceram isso, né? Para realizar essa operação, porque certamente tinha milhares a favor, mais milhares contra você fazer uma operação como essa. Eu digo isso porque, por exemplo, mexer com pressão, quando eu vou cozinhar o feijão lá, sai todo mundo da cozinha, porque é um negócio muito perigoso, né? Então, como é que vocês venceram essa batalha? Você está falando que a empresa, uns falam não faz, outros falam faz, é isso? Isso, é. O seu Paulo e a Helena sempre falam faz. E aí a gente chega lá e fala assim, Senhor, seja o que Deus... Mentira. Não. Não teve. O cliente é super parceiro, ele entendeu, a gente demonstrou como ia ser feito e deu certo, cara. Às vezes a gente tem que arriscar, Hélio. E deu certo, cara. E aí a gente, através disso aí, dá para fazer o trabalho para outros também. É só procurar a área comercial, tá, pessoal? Daqui. Obrigada, pessoal. Acho que é isso. Helena, você que vai apresentar? Não. Paulo? Pessoal, coffee break.